foi deixar. Ali dentro a solidão toma conta de tudo. Muitas almas cansadas sem Cristo a vagar. Nos portões de ferro ficam os sentinelas, nas guaridas bem altas muitas armas a nos apontar. A escuridão da noite nos traz desespero. Dirigente ali junto, o pastor Rogério, fica de pé, pastor Rogério, conheço ele, um trabalho brilhante que ele tem feito nos presídios, aqui em Pernambuco, no presídio Aníbal Bruno, certo? Evangelizando preso, as pessoas presas pelo maligno, que às vezes a gente olha assim, parece que não tem mais jeito. Ele é um dos canais dentro do presídio Aníbal Bruno, aqui em Recife, e também até na área do Nordeste, né? Rio Grande do Norte. Eu vi testemunho de pessoas que estavam presas, o Grupo Liberdade, né, que somando ali tem mais de 800 anos, mas cantando. Então a igreja está feliz com o pastor Rogério, que faz esse trabalho, inclusive dá uma carta de recomendação aqui, né, do presídio Aníbal Bruno e da igreja da Liberdade, é isso? A igreja está feliz, diga glória a Jesus! Amém. Pastor Esdras Cabral, da nossa convenção, sua esposa, irmã Itamar, onde é que está? Deus abençoe. E um jovem que veio acompanhando, Deus abençoe, graças a Deus. Isaías, presbítero da igreja, esposa está por aí? Amém, glória a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão, também não deixando de agradecer a Deus pela vida do missionário e evangelista Rogério Martins. Eu, aonde passo, costumo dizer que este homem de Deus para mim, ele é mais que um pai, ele é mais que um irmão, para mim ele é mais do que um amigo. Quando eu conheci o Rogério Martins, como ele disse, foi dentro de uma penitenciária, e quando cheguei aqui fora, Deus ele colocou este homem no meu caminho, e até hoje Deus tem feito proeza nas nossas vidas. Estamos aqui no estúdio, né, da Rádio Relógio, como vocês estão vendo. Graças a Deus é mais uma promessa de Deus na nossa vida. E Deus, quando promete, Ele cumpre, não é? Deus, Ele é fiel. Eu vou apenas fazer uma retrospectiva de tudo que ocorreu desde a minha conversão ao Evangelho de Cristo. Eu me converti ao Evangelho no dia 27 de setembro do ano de 1998, quando eu estava completamente bêbado. Muita gente conhece minha história, não é? Eu estava completamente bêbado e drogado. E adentrei numa Assembleia de Deus e aceitei Jesus. Naquele mesmo dia que eu aceitei Jesus, um amigo meu, né, que se dizia meu amigo, ele já andava comentando com muita gente que ia tirar a minha vida. E tempos depois, alguns dias após a minha conversão, ele afirmava para muita gente que iria para um piquenique e quando voltasse ele ia tirar a minha vida. Ele andava armado com uma peixeira. Eu não tinha ideia de que isso estava ocorrendo, né? Mas isso estava ocorrendo, ele já tinha comentado com várias pessoas que ia tirar a minha vida. Ele com aquela peixeira, ele dizia para muita gente antes do piquenique, eu vou para o piquenique, mas quando voltar vou tirar a vida dele. De hoje ele não passa. Mas você vê como Deus faz, não é? Eu já tinha aceitado a Jesus e muita gente tinha até me afirmado que ele ia para o piquenique, quando voltasse ia para a igreja comigo. Um amigo meu, evangélico, chegou a me afirmar isso. Que ele havia dito que quando voltasse do piquenique ia para a igreja comigo. E eu fiquei alegre, né? Porque eu já estava convertido ao Evangelho, gostaria também que ele servisse a Jesus. Mas, quando deu por volta de 5 horas da tarde, aquele mesmo amigo que disse que ele ia para a igreja, chegou para mim e disse, olha, soubesse, eu disse, não, fulano morreu, eu não vou citar o nome, fica chato. Mas ele disse, fulano morreu, sério, morreu, ele foi para o piquenique e morreu lá. Eu fiquei apavorado mesmo. E corri, fui procurar saber informações e disseram realmente que ele havia morrido. Não morreu afogado. Ele sentiu uma dor, caiu e já caiu morto, né? E
ali eu pude acreditar que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, não é? Quando ela diz que Deus ele contempla, ele sabe as minhas intenções e a tua intenção. E ele já sabia naquele momento que a intenção dele era tirar a minha vida. E como eu havia me convertido, Deus poupou a minha vida e levou ele, não é? E mesmo assim, sabendo que ele estava morto, eu não sabia que ele estava com esse pensamento. Eu fui para o enterro dele. E no meio do caminho, aquele meu amigo chegou para mim e contou toda a verdade, dizendo que ele estava tramando a minha morte. Cheguei no cemitério de Paulista, eu não dei credibilidade a meu colega. Quando eu cheguei ali em Paulista, eu encontrei com a mãe dele e a avó. E elas me abraçaram e disseram: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim para o enterro do meu amigo, meu melhor amigo. E ela disse: amigo? Olha, alguns dias atrás ele sempre andava armado e dizia que ia tirar a sua vida. E eu pude ver que realmente Deus foi quem levou ele, porque para poupar a minha vida, né? Me dando um livramento, mais um livramento de morte, né? Porque antes de aceitar Jesus eu tive tantos livramentos de morte. Mas a partir daí, queridos, eu comecei a trabalhar para Jesus, a ser sincero com Jesus. Comecei trabalhando nos hospitais, ganhei vidas nos hospitais, ganhei uma mulher em estado terminal no hospital. Nos últimos suspiros da sua vida, eu consegui fazer com que ela fizesse, através de sinais, a sua confissão para Cristo. E ali ganhei muitas vidas para Jesus, mesmo com a minha pouca experiência no Evangelho, né? Eu falava muito alto, me expressava muito alto, e muita gente dizia que eu não dava para fazer evangelismo em hospitais. Mas Deus me conduziu, né? Ele começou a usar seus vasos e me conduziu até o presídio Aníbal Bruno. Foi quando eu comecei a fazer evangelismo em presídio. Eu tenho muita história para contar, queridos. Sobre evangelismo em presídio, muitas histórias, muita experiência para contar. No dia 13 de junho de 1999, eu entrei pela primeira vez no presídio Professor Aníbal Bruno, o maior presídio da América Latina. Na época tinha 3.600 presos, depois chegou a 4.022 presos. E eu tenho a registrar algumas passagens no presídio, como por exemplo, quando eu comecei eu não gostava de presidiário, né? Porque eu vivi uma vida muito atribulada, eu vivi no meio de pessoas que assaltavam, que roubavam. Mas depois que eu me tornei crente, é como muita gente diz: não quero mais saber do mundo, né? Mas não é assim não. A gente aí é que tem que saber daquelas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. E a gente tem que voltar lá onde a gente vivia, né, na escrava do diabo. A gente tem que voltar lá e pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E Deus me levava para ali, eu pedi a Deus para colocar amor no meu coração. Deus colocou. Eu comecei a fazer o evangelismo, passei a ser conhecido como o irmão do Bocão, porque eu falava muito alto lá no presídio, pregava ali nos pátios, nos pavilhões. Aonde tinha um preso, eu chegava para pregar a palavra. Ganhei muitos presos para Jesus. E no dia 27 de setembro do ano de 1999, eu fundei o Grupo Missionário Unidos pela Fé. A princípio foi eu, né, Rogério, o Enéas, o Josimar, o Zé Neguinho, né, o Antônio, o Moacir Charlace e o Lenildo, né? Nós formamos aí 5 a 6 pessoas, fundamos esse grupo. Esse grupo ficou...